Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Donos do Jogo. Eu sou Kleber Santos e hoje a gente vai simular a Copa, tá? Lembrando que esse vídeo está saindo em collab também com o canal da JB Sports. E hoje a gente vai falar quem vai ser em primeiro, segundo e terceiro. Eu sei que é muito tarde para fazer esse vídeo, tá? Já estamos no meio da última rodada, já tem grupos que estão definidos, mas mesmo assim é importante a gente, né, relevar, tá? Vamos lá, eu vou dar minha opinião sincera. Grupo A, tivemos México dominando, tá? Ganhou os três jogos, não tomou nenhum gol, tá? Ganhou a primeira rodada de 2-0, depois ganhou de 1-0 e depois meteu 3-0 no último jogo e eles passaram em primeiro, então aqui a gente já vai colocar em primeiro. Em segundo, para surpresa de muitos, o que seria o saco de pancadas do grupo, acabou passando em segundo colocado, que foi a África do Sul, tá? África do Sul. E aí, assim, quando começou a Copa, antes de começar, a República Tcheca para mim seria uma seleção que iria dar trabalho ao México, que iria ganhar os jogos com muita facilidade, tá? Por ter uma seleção com jogadores conhecidos, por ser uma seleção muito boa, tá? Eu achei que talvez, na minha opinião, se fosse antes da Copa começar, seria México em primeiro, República Tcheca em segundo e Coreia em terceiro. A Coreia passou em terceiro, mas como já estamos no meio, a tabela de terceiro colocado está um pouco mais, né, complicada. Eu vou falar primeiro e segundo de cada grupo, né, fala também os grupos que eu acho que já tá, e aí depois eu venho para os terceiros colocados, certo? E aí a gente passa agora para o grupo B. Temos Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Eu esperava que o Catar fosse ser saco de pancadas do grupo. Um grupo que começou totalmente surpreendendo todo mundo. Foi uma rodada de empates, logo na primeira rodada, todo mundo empatou todo mundo. E aí eu digo, rapaz, será que o Canadá vai surpreender a todos? Não foi o que aconteceu. Eles ficaram em último apenas com um ponto, que foi o ponto da primeira rodada. E eu esperava ver uma briga muito forte entre Bósnia, Suíça e Canadá. A geração do Canadá, que jogou a Copa de 2022, ficou na fase de grupos, mas conseguiu se dar muito bem nessa Copa, né? A última rodada foi briga cabeça de chave com a Suíça. E aí aconteceu que o Canadá acabou perdendo e ficou em segundo. E nesse grupo aqui passou em primeiro a Suíça com 7 pontos e o Canadá em segundo com 4. E aí ficou Bósnia com 4 pontos e Catar com 1. Tá bom? Lembrando que eu vou falar dos terceiros colocados um pouco mais para frente. Grupo do Brasil. Se você fosse pegar o começo do Brasil nas eliminatórias, no final, na verdade, alguns amistosos que fez pós-Copa, se me perguntasse, eu diria, cara, o Brasil no máximo aqui passa em terceiro, no mínimo passa em terceiro. Entendeu? Eu achava que seria o segundo e terceiro, a geração do Marrocos estava muito bem, eu achava que eles iam chegar com tudo. Espera aí um instante. Então, eu achei que o Marrocos iria chegar com tudo. A Escócia que me surpreendeu bastante nessas eliminatórias. E eu achava que o Brasil, sabe, no máximo ia conseguir um empate com o Marrocos, talvez seria outra coisa. E o Haiti seria o saco de pancadas de todo mundo. Aí você tem, primeiro colocado, o Brasil, tá? Ficou com 7 pontos, empatou com o Marrocos, como eu falei, que eu achava que também iria acontecer. E se foi muito bem, tá? Vinícius Júnior finalmente apareceu, depois de muito tempo sumido na seleção. Não sei se isso vai se tornar jogo em jogo grande. Não estou desmerecendo o Marrocos, muito menos a Escócia, nem muito menos o Haiti. Mas querendo ou não, você tem que ter jogadores que brilhem em jogos pequenos e também em jogos grandes, né? Não só contra a Argélia, não só contra Curaçao, não só contra o Catar. Você tem que ter ali jogadores que, se for jogar bem contra o Catar, tem que jogar bem também contra uma Alemanha, tem que jogar bem contra uma França, entendeu? Eu espero que a seleção continue assim. Na minha visão, não vai muito longe. Vocês já vão saber já disso aí. Em segundo lugar, passou o Marrocos. Em segundo lugar, já passou o Marrocos. E a Escócia ficou em terceiro. No caso da Escócia, ela ter ficado em terceiro prejudicou muito ela. Por quê? Porque ela chegou na última rodada achando que com 3 pontos talvez já tivesse garantido, que foi o maior erro deles. Porque se eles tivessem brigado com empate com o Brasil na última rodada, coisa que não aconteceu, a Escócia começou o jogo muito apagada, estava dando muitos vacilos.
Eles poderiam ter conseguido empate, ter ficado com 4 pontos, e aí sim, talvez, conseguir a vaga entre os terceiros colocados. A chance hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o dia que vai acontecer o jogo da Noruega e a França daqui a pouquinho. E de passar em terceiro, Noruega e França, né, no caso, de passar em terceiro é mínima. Entendeu? A chance é mínima. Então a Escócia passou. Sufoco, tomou 3-0 do Brasil. E depois acho que os jogadores para ficar se perguntando, gente, mas não era só a gente ficar com 3 pontos e passar no terceiro? Tem que lembrar que os outros grupos estavam muito embaralhados, né? Tinha grupos que tinham segundo e terceiro com 3 pontos e que se enfrentaram na última rodada e tudo mais, entendeu? Então acho que a Escócia vacilou nesse ponto. Talvez se tivesse brigado mais, teria saído melhor, tá? Mas já eu vou falar dos terceiros colocados. Grupo D. Estados Unidos, deixa eu passar aqui para o lado. Grupo D. Estados Unidos, Paraguai, Áustria e Turquia. Antes da Copa começar, se vocês me perguntassem, Kleber, quem passa nesse grupo? Eu diria para vocês, para mim é Turquia em primeiro, Paraguai em segundo, Estados Unidos em terceiro e a Austrália é o saco de pancadas de todo mundo. Você já começa a rodada com os Estados Unidos metendo um 4-1 no Paraguai e a Austrália ganhando da Turquia, surpreendendo a todo mundo. Foi um jogo que mais surpreendeu na primeira rodada. Foi, além de, claro, né, o grupo H, que eu iria falar que já. Foi o jogo que mais surpreendeu todo mundo. Todo mundo ficou, como assim a Austrália ganhou da Turquia? A Turquia tem a da Gula, tem Kenan Wilds, tem o Will Mais. Como assim? Todo mundo ficou sem entender. E aí, chegou na segunda rodada, Paraguai ganhou da Turquia, os Estados Unidos ganhou da Austrália, os Estados Unidos foi muito bem a primeira rodada. Tem que deixar uma ressalva aqui para o Pulisic, que jogou muito. E me surpreendeu os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos não vinha muito bem nas últimas Copas. A Copa de 2022 ficou nas oitavas de final, perdeu para a Holanda, se não estou enganado, foi 3-1 o placar. E aí eu achava que não iriam jogar nada. Eu pensei, talvez, que conseguiriam jogarem bem pela questão do fator casa, né? Eles teriam que dar orgulho para a torcida deles. Mas eu esperava que fosse tão bem assim. Terminou o grupo com 6 pontos. E a última rodada teve um confronto entre Austrália e Paraguai valendo o segundo colocado. E aí, quem ganhasse passava em segundo, quem perdesse podia passar em terceiro. E se empatasse, quem tivesse melhor em saldo ficava em segundo. Foi o caso que aconteceu, empataram 0-0. E a Austrália passou em segundo, o Paraguai ficou em terceiro. E a Turquia, incrivelmente, já eliminada, que já estava eliminada na segunda rodada, após perder para o Paraguai, ganhou dos Estados Unidos. Todo mundo foi pego de surpresa. Como assim? A Turquia que perdeu para o Paraguai, que perdeu para a Austrália, ganhou dos Estados Unidos. Todo mundo de surpresa, mas me decepcionou bastante essa geração turca, né? Que eu achava que ia dar trabalho, que talvez fosse uma das surpresas da Copa. O Paraguai também, como o caso da Escócia, as chances são poucos mínimas. O Paraguai de passar em terceiro colocado, tá? Mas eu esperava mais. Então aqui passou quem? Passou os Estados Unidos em primeiro, a Austrália em segundo. Vamos para o grupo E, né? O grupo E aqui, onde temos a Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao. O Equador chegou para essa Copa, ele não perdia há 2 anos, tá? Tá em uma sequência muito boa de resultados e pretendia dar trabalho para os grandes nessa Copa do Mundo. Começou a primeira rodada, confronto Curaçao e Alemanha. Todo mundo já sabe o que aconteceu. A Alemanha meteu 7-1. Todo mundo pensava que a Alemanha iria voltar aquele futebol de 2014, futebol bonito, que ganhava vários jogos, goleava seleções. E não foi o que aconteceu. A Alemanha, depois desse jogo, deu muito trabalho para vencer. Venceu a Costa do Marfim no sufoco. No sufoco que venceram a Costa do Marfim. Não fosse um Davi que entrasse ali no finalzinho para ganhar o jogo, a Alemanha teria passado sufoco, talvez ter até perdido para a Costa do Marfim na segunda rodada. E chegou na última rodada, o Equador conseguiu ganhar da Alemanha. Incrivelmente com o gol de Gonçalo Plata, quem diria, né? Plata, fazer gol aí na Alemanha, Manuel Neuer. E a Costa do Marfim, que eu estava torcendo muito também, para mim era, olha, minhas expectativas de surpresa da Copa, quando a Copa começou, era Suécia, Costa do Marfim, Paraguai e Turquia. Eram as 4 seleções que eu diria assim, cara, vai surpreender.
E aí a Costa do Marfim ganhou do Equador, acabando com a invencibilidade de 2 anos, sem perder jogos. E aí depois pegou a Alemanha, não se deu muito bem. Aí na última rodada conseguiu ganhar de Curaçao, passou em segundo. E aqui no grupo passou em primeiro, a Alemanha é segundo a Costa do Marfim. A Alemanha é muito mais por conta do saldo de gols, né? Também meteu 7 na primeira rodada. Grupo F. Grupo F. É Holanda, Japão, Suécia. Para mim, esses seriam os favoritos a passar. Só não saberia quem passaria em terceiro, quem passaria em segundo, obviamente quem passaria em primeiro. A Suécia que tem um bom ataque, né, com Gyökeres e Isaac. Eu esperava que sim, que eles fossem dar muito trabalho para os grandes e talvez fosse ali em terceiro, ou até mesmo em segundo. E a Tunísia, que foi a melhor defesa das eliminatórias da África, não tomaram nenhum gol, em compensação tomaram 10 gols, para com saldo de menos 10, né? Tomaram goleada de 4-0 do Japão, tomaram 5-1 da Suécia e depois tomaram 3-1 da Holanda, né? Então foram o saco de pancadas do grupo. E aí acabou passando Holanda e Japão. Assim, sucessivamente, a Suécia está brigando os terceiros colocados. Eu esperava que o quem fosse passar primeiro fosse ser decidido no confronto direto entre Holanda e Japão. Vale lembrar que o confronto foi empatado. Foi 2-2. A Holanda estava ganhando até os minutos finais, tomou um gol de cabeça, se não estou enganado, do Japão. E aí o Japão passou em segundo. Confronto que, inclusive, o Japão vai pegar o Brasil, tá? Vamos agora para o grupo G. Grupo G. Cara, o que falar desse grupo G? Na primeira rodada, todo mundo empatou. A Bélgica empatou com o Egito em 1-1 e o Irã empatou com a Nova Zelândia 2-2. Foi para a segunda rodada. O Egito ganhou da Nova Zelândia e a Bélgica empatou com o Irã em 0-0. Não jogaram ainda a terceira rodada. Normalmente os programas esse vídeo vão jogar hoje, no dia que o programa esse vídeo, mas mais tarde, meia-noite. E aí o que é que tem para falar? O Egito está com 4 pontos. Aí você tem Irã com 2, Bélgica com 2, Nova Zelândia com 1. Qualquer resultado aqui pode ser que até inclusive acabe, por exemplo, com a Nova Zelândia passando em primeiro e o Egito passando em terceiro, entendeu? Várias coisas podem acontecer nesse grupo nessa última rodada. O Egito vai pegar o Irã, enquanto a Bélgica vai receber a Nova Zelândia. A Bélgica não está bem nessa Copa. A Bélgica não está bem nessa Copa. Eu vou ressaltar aqui para vocês, não está bem. E a Nova Zelândia está surpreendendo até, tá? Por mais que tenha perdido para o Egito, está surpreendendo. Tá jogando um bom futebol. E eu acho que vai acontecer o seguinte, acho que o Egito vai empatar com o Irã. Eu, apesar de confiar muito na Nova Zelândia, eu acho que vão perder para a Bélgica. Vai ser aquele placar 1-0 ali seco, sabe? Ou então até mesmo segurar um empate. Então eu acho que aqui vai passar Egito em primeiro e Bélgica em segundo. Surpreendendo muito, tá? Grupo H. Era isso que eu queria falar. Na primeira rodada, ainda de claro, da Austrália e Turquia, que eu já comentei aqui, tivemos a surpresa de Cabo Verde segurando a Espanha, um 0-0, com destaque para o goleiro Valzinha, do Cabo Verde. Fizeram a história. O cara está com quase 16 milhões de seguidores, já é o segundo goleiro mais seguido na história do futebol. E na segunda rodada foram lá segurar o Uruguai. O Cabo Verde está chegando para essa última rodada aqui, que está hoje, do grupo deles, claro. Está chegando para essa última rodada, precisando se ganhar do Arábia Saudita. E o Uruguai perde para a Espanha, o Cabo Verde passa. O Cabo Verde passa em segundo. Se de repente empata lá, não vai, assim, poderia passar, mas raramente, assim, a questão é muito complicada. Mas pode acontecer, por exemplo, do Uruguai para ganhar da Espanha e o Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita, e a Espanha vai ser jogada para terceiro, porque vai passar o Uruguai com 5, Cabo Verde com 5 e a Espanha vai ficar com 4 pontos. Tudo pode acontecer nesse grupo no último jogo. Mas pelo futebol jogado nas últimas 2 rodadas que eu vi, aqui eu acho que vai passar Espanha em primeiro. Acho que a Espanha vai conseguir um bom resultado contra o Uruguai. Não sei se vai ser de muitos gols, mas vai ser um bom resultado. E eu acho que o Cabo Verde vai ganhar da Arábia Saudita.
Se não ganhar, consegue um empate e aí consegue passar em segundo com 3 pontos. De qualquer jeito, sabe? Vamos passar agora para o grupo I. Um grupo que, para mim, me surpreendeu. Eu esperava mais do Senegal, do Sadio Mané, o atual campeão da Confederação Africana, da Copa Africana, me surpreendeu, sabe? Conseguiram tomar um 3-1 da França, depois foram lá tomar um 3-2 da Noruega. E agora vou jogar contra o Iraque, precisando ganhar. Estão com menos 2 de saldo, o Iraque já está eliminado. E tem que ter a sorte, do Iraque perder e conseguir passar em terceiro. No momento que eu estou gravando aqui, vocês estão vendo pelo horário aí que deve estar aparecendo na tela, que estão jogando já, né? Nesse momento que eu estou gravando aqui, a França abriu o placar contra a Noruega, com as Mandembele e a assistência de Mbappé. E o Senegal acabou de abrir o placar contra o Iraque também. Tá com 3 pontos. É chance garantida de passar entre os terceiros? Não. Tá? Abre o placar com Diarra. Entendeu? Então, eu acho que a chance de o Senegal passar aqui entre os terceiros é muito pouca. A Noruega fez o trabalho de casa, ganhou do Iraque, ganhou do Senegal, passou, chegou contra a França, disse já estamos passado, não se importamos com o primeiro colocado, e começaram o jogo contra a França com o time reserva, vale ressaltar isso. Haaland está no banco, Solet está no banco, Odegaard está no banco, vários outros jogadores do time titular estão no banco da Noruega. Então eles meio que abriram a mão, mas não estamos nem aí para nada, já passamos mesmo, pode ficar com a vaga de primeiro colocado. Pode ser que isso mude no segundo tempo, né? Digamos, se continuar 1-0, por exemplo, e eles acharem que dá para surpreender a França, quem sabe eles botam os titulares no segundo tempo. Mas aqui eu acho que não vai ser isso que vai acontecer, vai passar França primeiro, Noruega em segundo. Grupo I, o grupo J, perdão. Tivemos a Argentina, digamos Messi, né? Cara, dos 5 gols que a seleção tem, 5 foi dele. Ele fez um hat-trick contra a Argélia, que eu pensei que se o Scaloni tivesse mantido ele, talvez teria sido mais, sabe? E o que acontece? A Argentina, basicamente, tá com um elenco muito parecido com o da Copa de 2022. Não mudou quase nada. Se eu não estou enganado, não mudou nada o time titular. Continua Emiliano, o Montiel continua, aí você tem o Romero, o Lisandro Martinez, que só saiu o Otamendi. Do lado esquerdo estão usando um tal de Medina, mas o Tagliafico está no banco. Você tem Enzo Fernandes, Depou, McAllister, né? Só trocou de Maria pelo Almada, basicamente. E estão jogando futebol. Ah, mas o Messi está jogando sozinho. Não tá, a seleção está jogando bem. E vão jogar o último jogo contra a Jordânia. Seleção que apanhou da Áustria, apanhou da Argélia. E vai para o último jogo, talvez queira surpreender, né? Quem sabe brigar aí pela vaga de terceiro colocado com 3 pontos. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que a Argentina vai se poupar, né? Vai se poupar, vai dar um jeito ali de poupar. Mas eu acho que vai ser muito difícil a Jordânia conseguir surpreender. E aí eu acho que a Argentina aqui vai passar em primeiro. E em segundo, se vocês me perguntassem no começo da Copa, eu iria dizer que passava a Áustria. Mas está muito brigado. A última rodada vai ser o confronto das duas seleções entre a Argélia e a Áustria. Os dois vão se enfrentar. E aí eu acredito que o seguinte. Eu acho que a Áustria jogou mais contra a Argentina do que a própria Argélia. Deu muito trabalho, tá marcando demais o Messi, mas quase não conseguiu fazer o gol. Vai lembrar que o Messi teve um pênalti perdido ainda, poderia ser 2 hat-tricks seguidos em Copa, se ele tivesse feito o gol de pênalti. E aí eu acho que a Áustria vai passar em segundo, tá? A Argélia me decepcionou. Aqui, pronto. Grupo K. Grupo K. Temos o seguinte: Colômbia,
Portugal, Congo e Uzbequistão. Primeira rodada. Congo surpreendeu Portugal. Estava marcando demais Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mal tocou na bola. E aí empataram com Portugal. E aí Portugal na segunda rodada ganhou do Uzbequistão de 5-0. A Colômbia ganhou do Congo. E a última rodada teremos Colômbia contra Portugal valendo o primeiro lugar. Congo e Uzbequistão valendo o terceiro. Congo possivelmente vai ganhar o Uzbequistão aqui, vai ficar com 4 pontos. Não sei se passa, vai depender do saldo de gols que eles vão fazer contra o Uzbequistão. Portugal e Colômbia, que para mim acho que vai favorecer mais a Colômbia. Portugal não está muito encaixado. Ganhou de 5-0 agora o Uzbequistão. Era o Uzbequistão, com todo respeito, mas fizeram o dever de casa, né? Era o mínimo. Você golear uma seleção mais fraca que a sua. E eu acho que Portugal não está muito encaixado e o jogo contra o Congo mostrou muito isso. Sabe? O Portugal não está encaixado com o time ainda. A Colômbia, que vem surpreendendo desde 2024, né? Quando chegou na final da Copa América, quando estava ganhando do Brasil, quando ganhou da Argentina, né? E aí você vê o seguinte, eu acho que a Colômbia pode ganhar sim esse jogo contra Portugal. Nada é impossível, mas a chance do Congo ganhar do Uzbequistão e passar em segundo é mínima, tá? Portugal está com 5 de saldo e o Congo está devendo 1 porque perdeu de 1-0 para a Colômbia. Ou seja, o Congo teria que meter 7 gols, o máximo, que eu acho que também não vamos fazer de 15-0 no Uzbequistão, né? Teriam que fazer 7 gols, porque aí eles, olha, 7 gols. Eles ficariam com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gols de saldo, eles ficariam. E aí, torcer para o Portugal tomar uns 2, 3 da Colômbia e ficar com diminuir o saldo. Essas chances são mínimas, mas podem acontecer, que é a Copa do Mundo, né? Bom, passando para o grupo L, tivemos Inglaterra, Gana, Croácia e Panamá. Panamá eu sabia que seria o saldo de pancadas daqui, né? Seria o saco de pancadas. E aí você tem o seguinte, Inglaterra me decepcionou, Inglaterra, pelo motivo de que eu achava que iria com o Kane, com o Gordon, com o Rashford, com o Bukayo Saka, com o Elliot Anderson, iriam ganhar de todo mundo. Goleou a Croácia por 4-2, mas chegou contra a Gana, vacilou. A última rodada contra a Panamá, dificilmente eles vão perder esse jogo contra o Panamá. Vale lembrar que eles se enfrentaram na Copa de 2018, se eu não estou enganado, e meteram 6-1 em cima do Panamá. O Panamá já está eliminado, vale lembrar. E aí tem um confronto entre Gana e Croácia. Vou botar aqui já a Inglaterra em primeiro. E tem um confronto entre Gana e Croácia. A Gana que está muito bem na Copa. Conseguiu segurar a Inglaterra. Conseguiu parar o Kane. Está muito bem na Copa. Eu acho que vai surpreender mais ainda. E eu acho que vão conseguir pelo menos um empate contra a Croácia e vão conseguir passar em segunda nesse grupo. E aí a gente chega finalmente nos terceiros colocados. A gente tem nesse momento brigando o seguinte, assim, nessa visão agora que eu vou falar a vocês de momento, né? Suécia, Equador, Bósnia, Paraguai, Croácia, Coreia do Sul, Senegal, Argélia, Escócia, Cabo Verde, Bélgica e Congo. O grupo da Suécia, do Equador, da Bósnia, do Paraguai, da Coreia, da Escócia já foi definido. E aí você tem o quê? Congo com 1 ponto, Bélgica com 2, Cabo Verde com 2, Escócia com 3, Argélia com 3. Senegal com 3 nesse momento, porque está ganhando. Coreia com 3, Croácia com 3, Paraguai com 4, Bósnia com 4, Equador com 4 e Suécia com 4. Eu vou olhar aqui rapidamente. Volto já, peraí. Bom, deixa eu voltar para cá, para o começo. Aí você tem Suécia, Equador e Bósnia. Já tem vaga garantida entre os terceiros. Deixa eu colocar aqui. Bósnia em terceiro.
Suécia e Equador em terceiro. E aí você já tem 3 vagas perdidas. A Escócia, só se o Senegal empatar lá, já tá fora. Já tá fora. Eu acho que aqui, vou ser sincero, você tem a Coreia aqui ainda, o grupo do Cabo Verde. Como eu falei, eu acho que eles vão ganhar no meu ponto de vista, vão ganhar da Arábia Saudita. E aí o Uruguai só vai ter 2 pontos, então vai ficar fora. Bélgica. Se a Bélgica ganha, o Irã também fica com 2 pontos. Se o Irã perde lá pro Egito, né? E aí o saldo de gols depende muito do saldo de gols do Irã. Então eu acho que vai acontecer o seguinte. Eu acho que vai passar o Congo em terceiro. O Congo vai passar, vai ganhar do Uzbequistão. E aí você vai ter Paraguai em terceiro. Aí você já tem 1, 2, 3, 4, 5 vagas já foi, faltam 3. E aí você vai ter Argélia. Argélia eu não sei, cara. Eu acho que a Argélia vai perder pro... Um empate pra Argélia tá bom, tá? Para ficarem com 4 pontos também. Eu acho que vai ser Croácia. Eu tô olhando aqui a tabela pelo meu tablet, tá? Para ter uma base. Croácia. Mano, pior que apostar em Senegal, assim, no momento que ele tá jogando agora, é meio arriscado. Mas eu acho que Senegal e Argélia. E aí já tem as 8 vagas garantidas, não é isso? Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem as 8 vagas garantidas de terceiro colocado. Espera aí um instante. E assim foi minha análise. Claro que assim que eu acabar aqui, ou então quando já tiver definido mata-mata, o Senegal pode perder, o Iraque pode tomar empate. Claro que tudo isso pode acontecer. Olha, a Noruega ainda fez um gol nesse momento, estou atualizando vocês, tá? Fizeram um gol, mas tomaram mais um gol de Dembélé, novamente com a assistência de Mbappé. Mbappé decidiu não fazer gols hoje, tá só distribuindo, graças a Deus. Não, eu sou fã do Messi, eu admito para vocês que são fã do Messi, e quero que o Messi termine essa Copa como artilheiro, tá? Vamos lá. E aí a gente desce para aqui. Eu estou procurando aqui na tabela porque já tem alguns confrontos de Copa que já estão definidos. Que nesse caso, deixa eu ver, é Canadá e África do Sul. Canadá e África do Sul. Estados Unidos e Bósnia também já está definido. Holanda e Marrocos também já está definido. Brasil e Japão também está definido. Aí sem Costa do Marfim você tem o México ali. Só tem esses 4 confrontos definidos. Vamos olhar para aqui por cima, tá? Eu não vou ser fanático, eu vou ser sincero com vocês. Digamos que eu bote, sei lá, a gente vai ser campeã aqui. Cara, na minha opinião, eu tô sendo clubista. Não tô fazendo nada, minha análise de jogo. Você gosta de Jamal, botar isso vai sendo campeão. Mesma coisa, eu tô sendo real. O top 3 do ranking da FIFA é Espanha, França e Argentina. E eu cheguei na Copa com esses mesmos 3 favoritos. Acho que vai ser um dos 3. Não sei quem, mas vamos aqui com base nos confrontos. Começando com a parte de cima. Alemanha e Paraguai. Se a Alemanha jogar a bola que jogou contra o Equador, não ganha. Mas tem 2 pontos. Primeiro, a Alemanha que jogou os últimos 2 jogos da fase de grupos e o Paraguai que jogou os 2 primeiros. O Paraguai ganhou da Turquia, mas não foi essas coisas todas. E tomou 4-1 dos Estados Unidos com muitos erros defensivos. E o treinador não está colocando muitos jogadores que estão jogando bem para jogo, como o Maurício, que entrou e fez o gol no primeiro jogo. Sousa merece uma chance. Tem o Zé do Pita. Você tem o Acer, que é artilheiro da Libertadores.
pelo Independente Rei Dávila. Então aqui eu vou confiar. Acho que dificilmente a Alemanha vai se reerguer. Vale lembrar que a Alemanha está voltando para a fase de mata-mata desde 2014. Não jogou em 2018, perdeu a fase de grupos. Não jogou em 2022, também ficou na fase de grupos. E aqui eu vou na primeira zebra, que eu acho que passa o Paraguai. Aí aqui não vai dar para a Suécia, vai passar a França. Não vai dar para a Suécia, vai passar a França aqui. Canadá e África do Sul, para mim, é um confronto mais aberto. Desse mata-mata aqui, visando os confrontos que já estão definidos, tá? Não olhei ainda todos aqui. É o confronto mais aberto. Você não sabe quem você coloca. Porque o Canadá jogou muito bem, a África do Sul surpreendeu. Mas eu ainda vou confiar no fator casa. E vou colocar que o Canadá passa da África do Sul. Tá? O Canadá passa da África do Sul, na minha visão. Tá? E aí você tem aqui agora Holanda e Marrocos. Também um confronto muito interessante. Porque a Holanda jogou bem em fase de grupos e o Marrocos é atual quarto colocado da Copa do Mundo, ficou em quarto em 2022. Estava jogando bem até o confronto contra o Brasil, que aí empatou, né? Não passou em primeiro por saldo de gols. E a Holanda é muito bem defensivamente, muito cascuda em Copas. Aqui eu acho que vai dar a Holanda. Portugal e Gana. Portugal, esse confronto aqui é uma reedição, basicamente, da Copa de 2022, que deu 0-0, se eu olhar direitinho. Quer dizer, a gente fala, né, a gente não sabe ainda, mas foi 0-0 esse confronto. Na Copa foi 3-2 para Portugal. Deixa eu olhar. Foi 3-2 para Portugal, ou seja, a Gana deu trabalho. Mas não sei se vai se repetir aqui. Espanha e Áustria. Espanha, Bósnia e Estados Unidos. Estados Unidos e Egito e Senegal. Um confronto muito pesado. Africano aí, né? Um confronto muito pesado. Mas visando momentos, o Egito, para mim, está sendo o melhor do grupo dele. Tá? Está sendo o melhor do grupo. Então vou colocar Egito passando aqui. Vamos lá para baixo agora. Vou começar daqui para lá, tá? Colômbia e Croácia. Croácia, apesar de ser muito cascuda em Copas, foi muito bem em 2012, ficou em segundo colocado. Foi muito bem em 2022, ficou em terceiro colocado. Perdeu para a Argentina na final, mas ganhou o terceiro lugar do Marrocos. Mas a seleção já está em uma idade muito avançada, né? Eu acho que aqui vai dar Colômbia. Argélia e Suíça. Que confronto de mata-mata de Copa. Suíça. Vou botar Suíça. Aí você tem uma Bélgica contra uma Austrália. Uma Bélgica que não está bem. Uma Austrália que surpreendeu. Eu vou colocar a Austrália. Tá? Vou colocar a Austrália. Cabo Verde e Argentina. Temos confronto entre Messi e Vozinho. O Cabo Verde que está famoso por ter segurado duas campeãs mundiais, né, que foi a Espanha e o Uruguai. Mas aqui eu acho que não vai repetir o feito. Pode ser que até segure uma defesa, mas eu acho que não por muito tempo. A seleção da Argentina tem um bom ataque. Não estou dizendo que o ataque da Espanha com o Yamal, com o Oyarzabal, ou então o ataque do Uruguai com o Davi Nunes seja ruim, né? Mas a questão da pressão da Argentina ali, todo momento pressionando, a defesa também que é muito boa. Acho que Cabo Verde, só de chegar na fase dos playoffs, já fez história, né? Congo e Inglaterra. Temos aqui, que nem a oportunidade da Alemanha, temos 2 pontos. O ponto da Inglaterra, que jogou contra a Croácia, e o ponto da Inglaterra, que jogou contra a Gana. Porque se o Congo repete o que a Gana fez, o Congo passa. O Congo passa aqui. Mas se o Congo não faz, tenta abrir uma tática totalmente diferente, visando, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, talvez passe também. A Inglaterra não é esses bichos papão todos, né? Mas aqui eu ainda confio no Harry Kane, vou botar que passa. Equador e México. Quarto casa, eu vou botar México. Tá. Porque o Equador passou no sufoco, cara. O Equador vacilou contra a Curaçao. Não estou dizendo que fez uma péssima partida. O goleiro do Curaçao fez 15 defesas, bateu o recorde do Guinness Book com mais defesas numa partida de Copa do Mundo.
Então, não foi erro deles, né? Mas querendo ou não, vacilou muito contra a Costa do Marfim também, que agora chegou a vez, inclusive, e eu acho que a Costa do Marfim vai surpreender a Noruega e vai passar. E aqui, chega o momento, na minha visão, passa o Japão. Por que estou sendo isso? Ah, porque você gosta do Messi, você quer que o Messi chegue na final, passe pelo Brasil. Não. Ah, mas você está frentando. Também não. A questão é, já temos esse confronto recente, e o Brasil perdeu de 3-2. A zaga do Brasil não tá essas coisas todas, não é porque foi muito bem contra o Haiti, que vai ser bem contra o Japão. O Japão é muito cascudo em Copas, tá? Então aqui não tem o que falar. Eu acho que o Brasil pode até começar um jogo de igual para igual, mas se passar, eu digo que no máximo que eles chegam em umas quartas de final. O Brasil não tá com essas seleções todas potentes, entendeu? Então vamos aqui encerrar, já estamos com 35 minutos de vídeo. Estados Unidos e Egito. Estados Unidos, Espanha e Portugal. Espanha. Holanda e Canadá. Holanda, França, aqui acaba o Paraguai, mas foi muito bem. Aí aqui do outro lado, Colômbia, reeditando o confronto de 2022. Aí tem a Argentina passando. Inglaterra e México. Aqui eu acho que a Inglaterra cai. E eu acho que a Costa do Marfim vai ser a grande zebra dessa Copa, chegando até umas quartas de finais, tá? Os Estados Unidos é provável que chegue. México também. Então aqui nós teremos. Acho que a Argentina passa da Colômbia. A Espanha passa dos Estados Unidos. Aqui vai ser um confronto pesadíssimo se acontecer. Holanda e França vai ser um confronto pesado. Defesa contra, digamos que seja, por exemplo, melhor defesa contra o melhor ataque. Mas aqui eu vou de França. E aqui eu vou de Espanha. Tá? Eu acho que a Espanha vai conseguir se levar do erro que é jogo contra o Cabo Verde. Vai conseguir se acertar. E aí chegar na final. E aí aqui, México e Costa do Marfim. Eu acho que a Costa do Marfim vai fazer história, tá? Podem me cobrar isso depois. Se eu estiver errado, é porque é questão de confiança. Pelo futebol bonito, jogado. Jogaram bem contra o Equador, como falei, jogaram bem contra a Alemanha, mas vacilaram. Foi jogo de sorte, na verdade, contra a Alemanha. Jogaram bem contra o Coração. Jogaram bem contra a França, ganharam da França. Eu vou confiar na Costa do Marfim aqui, mas aqui eu vou de Argentina. E aí chegamos na grande final aqui do meus palpites da Copa. Argentina e Espanha. Lembrando que esse confronto aqui da final pode acontecer ainda nos playoffs. Se de repente, digamos, o Cabo Verde empata com a Arábia Saudita e acontece do Uruguai ganhar da Espanha, o Uruguai passaria em primeiro, a Espanha passaria em segundo, e aí teríamos o confronto entre o grupo da Espanha contra o grupo da Argentina. E a Argentina basicamente está com o primeiro lugar garantido. Então, ficaria Espanha contra a Argentina nos playoffs. Aqui eu acho que vamos ter o bicampeonato. A Espanha vai jogar. Acho que vai ser um jogo. Se esse jogo acontecer, independente da fase que aconteça, vai ser um jogo de igual para igual. Tá? Ninguém vai ter medo de ninguém. Todo mundo vai jogar de igual para igual. Mas ainda pela fase cascuda da América do Sul, de ser atual campeão, de estar defendendo o seu título. Aqui eu vou de Argentina. Tá? Nesse momento, para encerrar aqui, a França ganhou de 3-1 da Noruega. Dembélé meteu um hat-trick. Com isso, ele chega a 4 gols. Se eu não tiver enganado, é 4 gols que ele tem. É isso, né? A Noruega tentou abrir espaço, né? Achando que ia dar boa para eles, que não ia ser tão difícil, né? Estão tomando de 3-1 com apenas 35 minutos de jogo. Então é isso. Façam esse simulador aí. Deixa a opinião de vocês, o que é que vocês acharam, qual foi o confronto que foi injusto. Se vocês concordam comigo, em que confronto vocês concordam.
Estuda aí nos comentários. Tá? Depois de um tempo, quando a Copa acabar, eu volto aqui e faço um reagindo a esse palpite. Né? Valeu, forte abraço. Tamo junto.